Olá, pessoal, boa noite. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez nesta quinta-feira. Chove, para, né? Estranho. Aqui a gente tem tudo, né? Santos tem todas as temperaturas. Num dia só você consegue sentir calor, frio, chuva, vento, tudo. Então, tá uma maravilha. Experiência, né? O cientista é um cara com muito conhecimento. Pois é. Gente, é um prazer recebê-los novamente aí conosco. A gente está aqui para estudar, para ler, para aprender, mas vocês sabem que é importante lembrar que o NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é do Lar Espiritual Seara de José, e vocês estão aqui assistindo, e vocês podem participar, interagir, perguntem, tirem dúvida, concordem, discordem. O importante é que a gente possa conversar com vocês, tá bom? Para você que veio da página do tratamento, você está aí na página do tratamento, aí que o Seara tem há já alguns anos, você também. No final, a gente vai fazer uma prece, né? A gente vai fazer essa prece, a gente vai colocar, por isso você pode aproveitar, colocar um copinho d'água, né? E a gente, nessa prece, você já começa a lembrar daqueles irmãos aí que te preocupam, que trazem essas preocupações, as aflições da nossa vida aí e dos nossos irmãos, tá bom? Vamos dar um oi. Antes de dar um oi, eu quero apresentar aqui, está aqui o nosso querido irmão Newton Júnior. Gente, boa noite. Eu gostaria de chamar anarquista Newton Júnior. Boa noite, galera que faz parte do grupinho. Boa noite a todos. Muito obrigado à galera do NED pela presença, aqueles que são simpatizantes. Muito obrigado. E como eu sempre digo, nós sempre dizemos o seguinte: o NED é meu, é do Zé, é da minha amiga. O NED é nosso, galera. Então vamos lá, todo mundo contribuir, perguntar, criticar. Aqui é aberto, aqui é uma democracia. Vocês fazem o que vocês quiserem, desde que autorize, é lógico, claro. Brincadeira, a gente fica à vontade. E do meu lado aqui, a gente tem nada mais nada menos uma grande amiga de muitos anos já, que eu gosto muito de chamar pelo apelido de Cacau Mendes, Cláudia Mendes, mediadora aí da Justiça, amiga. Já quantos anos, Cláudia? Olha, muitos anos, né, que eu frequentei aqui o Seara há mais de 20 anos. 20 anos já. Mais de 20. Então, a pessoa já... Então é só crédito. Na verdade, foi a primeira casa onde efetivamente eu comecei os meus estudos da doutrina espírita. Perfeito. Né? Então, Para vocês verem como o Zé é velho, hein? Na época ele não estava aqui. Ele não estava aqui. Amigo é para muito obrigado. Tinha partida e depois ele voltou. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado. Boa noite. Amigo é para essas coisas. É isso aí, pessoal. Vamos dar um oi para o pessoal que está entrando rapidamente, porque hoje a gente tem muito assunto, tem muita coisa. Participem, eu vou repetir. Participem, é importante tirar dúvidas. Não adianta a gente ficar falando aqui e só você assistindo. Não, pode tirar suas dúvidas. Você também pode ir pelo WhatsApp agora, né? A gente pode também receber. Eu já andei recebendo algumas perguntas pelo WhatsApp, tá bom? Gente que não quer aparecer ali, mas manda pelo WhatsApp e a gente responde da mesma forma. Geni, boa noite, amigos. Muito boa noite, Geni. Geni entrou cedinho, né? Lady Del, que é a esposa do nosso amigo. Minha cuidadora. Maria Regina, boa noite. Tânia Brito e família, gratidão, Tânia, um grande abraço. A nossa contratada Inês Sobreira, muito boa noite, amigos do Seara José. Inês está em todos os nossos programas, né? Tem uma paixão pelo Seara, né? Tânia Brito, uma abençoada noite também. Joelma Ventura também está sempre conosco. Joel. Boa noite. Sueli Manfredi, trabalhadora da casa, boa noite. Rob Lopes, caramba, o jornalista Rob Lopes, responsável pelo novo programa que vai sair, o Mistura Santista também. Eu já tive a alegria de conhecer pessoalmente o Rob, ele me entrevistou. Lembro. Excelente profissional. Um excelente As televisões não sabem que estão perdendo, né? Olha aí, a Regina Lago também, a nossa companheira Regina Lago, Delmira Ciccone agora, a esposa cuidadora dele também com um outro nome, né? Liliane Ferreira, seja uma boa noite. Luciana Garante também, minha amiga, tudo bem? Luciana, quero te ver aqui no Seara, tá bom? Carla Santos, gratidão. Vera Martininguing. Boa noite, Vera, tudo bem? Tatiana Marques, uma boa noite. E a Urânia também, trabalhadora. Urânia, boa noite, Urânia. Isso, minha vizinha. É sua vizinha? Trabalhadora aqui, ela é braço direito dessa casa aqui. Alcina Medeiros, a voz da multidão. Também, Alcina. Boa noite, Alcina. Saudades. Luísa Soliman.
boa noite também. A Alcina já deu ok, já está dando boa noite de novo. Muito bem, vamos lá? Milton Júnior, a pergunta que não quer calar. Qual é o assunto? Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, já sabe. Livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. Pergunta 704 a 710. Meios de conservação. Quais são os meios que nós temos para a conservação, não só do corpo físico, mas principalmente do espírito? Quanto tempo de vídeo, mais ou menos? 4 minutos e pouco. 4 minutos. 4 minutinhos, pessoal. Assistam, façam perguntas, a gente vai trocar uma ideia aí. Vamos lá. Meios de conservação. Perguntas 704 a 710. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Vede o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte ou queixar-se por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de penúria? Em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Por bens da terra, só se devem entender os produtos do solo? O solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar neste mundo. É comum faltarem a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança, e não com indolência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muitas vezes são simples meios de experimentar a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso admitir que, sob esse aspecto, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela tiver realizado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a não ser por sua própria culpa. Para muitas pessoas, a infelicidade resulta do caminho por onde enveredaram,
bem diferente daquele que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Para todos há o lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, seria preciso que se fosse cego para não se reconhecer o progresso, que nesse sentido tem realizado os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência não cessam de fazer para melhorar a condição material dos homens, e apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, não se podendo de modo algum comparar os anos mais calamitosos do presente aos de pouco tempo atrás. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de constante atenção. O infortúnio e o sofrimento encontram locais de refúgio. Por toda parte, a ciência é chamada a contribuir para aumentar o bem-estar. Significa dizer que já se alcançou a perfeição? Oh, não, certamente, mas pelo que já se fez, pode-se ter uma ideia do que é possível ser feito com perseverança. Se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Não haverá situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem e onde a privação daquilo de que ele mais necessita seja uma consequência da força das coisas? Muita prova cruel que o homem deve sofrer e à qual sabia que seria exposto. Seu mérito consiste em submeter-se à vontade de Deus, caso sua inteligência não lhe faculte nenhum meio de livrar-se das dificuldades. Se a morte vier a atingi-lo, deverá submeter-se a ela sem murmurar, refletindo que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de sua resignação. Terão cometido crime aqueles que, em certas situações críticas, se viram obrigados a sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houver crime, não foi atenuado pela necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. No caso citado, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Nos mundos onde a organização é mais aperfeiçoada, os seres vivos precisam alimentar-se? Sim, mas seus alimentos guardam relação com sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Muito bem, galera. Lei da conservação, né? Parece tão fácil, mas é tão difícil. Nós estamos resumindo essa que foi exposto nessas perguntas 704, 710. A lei da conservação está muito, muito mais ligada ao nosso comportamento, praticamente, do que o planeta. A gente fala, eu escuto muito falar assim, quando tem uma tempestade, quando tem uma tragédia ambiental, a gente diz que o planeta está se vingando do homem, está vendo? O progresso faz com que o planeta vingue. Isso não existe, gente, isso é um folclore. O planeta, a parte geológica, ela já existe desde que o planeta é planeta, ele vai se ajustando. A nossa interferência é nos seres vivos, evidente, né? Ou seja, no desmatamento, evidentemente, no desmatamento, a gente interfere na lei de sobrevivência dos animais, e isso nós temos responsabilidade, como foi dito aí, afinal de contas, até mesmo a alimentação carnívora, né? Não é que seja pecado, porque o pecado não existe, já, gente, pecado não existe. A palavra pecado foi inventada por nós, né? Na realidade, o que existe é um descumprimento de um processo, assim por diante. E quando a gente, de alguma maneira, agride os seres vivos,
principalmente os animais, que já estão num processo de sensibilidade, nós agredimos a nós mesmos, porque existe uma frequência, vocês sabem, os animais eles têm a alma, né? Ainda não com a razão, ainda está no princípio de desenvolvimento, e gera uma energia de medo, de pânico. A gente sabe muito bem, André Luiz nos fala sobre os matadouros, né? Que fica impregnado de seres. E essa preservação não tem que partir exclusivamente só desse processo de virar vegano, né, e assim por diante, mas sim do processo interior, do respeito. A minha preservação depende da preservação do outro. Por exemplo, quando você agride vibracionalmente uma pessoa tendo ódio, raiva, vingança, você está criando à sua volta uma energia que prejudica a sua preservação. Quando a gente reencarna para a gente, concorda? Afinal de contas, o processo reencarnatório meu é meu, ou seja, eu tenho que parar as minhas arestas, né, as má tendências, modificar tudo aquilo que nas minhas reminiscências eu trazia como uma coisa insalubre, né, atitudes, pensamentos, que, consequentemente, eu acabava prejudicando o outro. Quando eu não me modifico, a minha lei de preservação como espírito, né, não como corpo físico, mas como espírito, eu estou prejudicando ela, estou descumprindo esse processo reencarnatório. E, automaticamente, um corpo mental, né, um espírito, se ele estiver, de alguma forma, com pensamentos degenerativos, todos nós sabemos que passamos isso para o corpo perispiritual, através do corpo mental, e para o corpo físico. E aí, tudo acontece conosco, já percebeu isso? Que tudo acontece conosco porque, como diz o próprio Emmanuel, nos diz, né, que são os nossos campos mórficos, ou seja, nós criamos à nossa volta uma energia que é insalubre para nós. Então, preservar é também isso. Não é apenas a preservação física, material, o ambiente, a casa limpa, né, e fazer exames médicos, não é só isso. Isso também é um processo bacana, gente. Mas, acima de tudo, nós temos que preservar o nosso comportamento espiritual. Porque se eu não tiver... Eu posso ter uma casa limpíssima. Podemos ver a nossa aqui, a Covid. Né? A Covid não escolheu, né? Rico, pobre, pessoas inteligentes. Mas porque não é só uma parte orgânica. O vírus do Covid, ele busca locais insalubres, né? Porque ele não é só orgânico, né? Não é só orgânico, ele é vibracional também. Todo ser vivo recebe do universo os fluidos cósmicos, né? O nosso universal. E, automaticamente, o fluido... Vê que uma coisa é muito complexa. Se eu tenho um pensamento nobre, verdadeiramente lúcido, eu estou como que blindado, vacinado, né? E, nesse processo, eu auxilio, né? É como se fosse a vacina de hoje em dia, não evita, mas ameniza, né? Eu auxilio no campo vibracional, tá certo? E, automaticamente, os nossos anticorpos ficam em nível. Se eu estou tranquilo, meus anticorpos estão tranquilos. Se eu estou com raiva, com ódio, eu baixo a minha imunidade. Não é isso, minha amiga? O que você Nossa, acha? ele foi assim de uma complexidade que eu falei, e agora? Bom, então agora eu vou me refugiar, na verdade, né, numa pergunta anterior que vocês conversaram na outra semana, né? Que é justamente qual é o propósito de estarmos aqui, né? Justamente para dar cumprimento à providência divina. Verdade. Né? E como é que a gente faz isso? Justamente vivendo. Então, todos nós temos a necessidade de viver. E necessidade de viver de acordo com certas leis, as leis naturais que nos foram dadas por Deus. E que nós temos inscritas na nossa consciência, né? Todos nós. Verdade. E aí eu volto, por exemplo, se a gente for pegar a própria Bíblia, lá, Gênesis, logo no comecinho, ela fala sobre isso, porque até isso no Pandemônio eu fiz, eu li a Bíblia novamente. Pessoal, pandemônio é pandemia. Ela chama de pandemônio, porque foi mais... E vamos alterar, então, porque é pandemônio mesmo. Eu acho que ele descreve assim, com precisão que nós passamos, né? Enfim, e aí
é uma forma bem humorada da gente tentar lidar com uma coisa que foi muito difícil Muito forte, e que ainda tem muitas dificuldades pela frente, né? Então, retomando, se a gente for dar uma olhadinha lá, né, como eu dizia, então eu comecei a ler novamente a Bíblia, há muitos anos que eu não li assim, de cabo a rabo, né? E aí eu comecei a ler novamente, né? E lá, logo no comecinho da Gênesis, né? Então, Deus, quando está nos seus atos de criação, quando ele cria o homem, ele fala, tudo que existe está disposto justamente para que o homem presida, para que ele tenha a responsabilidade de dirigir, de orientar, de saber fazer uso daquilo, né? Então, daí que vem a necessidade de nós entendermos e compreendermos qual é o nosso papel na condução das questões naturais, por exemplo, naturais de natureza, material, que eu estou dizendo. Né? Uhum. Então, como é que nós nos utilizamos dos recursos que a natureza nos provê? Né? Então, isso é algo fundamental? Claro que é, né? Mas eu também entendo e compreendo que é parte mesmo do processo evolutivo da humanidade a infância, né? Então, você não vai cobrar de uma criança o que sabe que pode cobrar, por exemplo, de um adulto, Com certeza. não é? Então, eu acho que nós chegamos na adolescência, digamos assim, enquanto humanidade. Então, Inconsequentes, né? Isso! A gente está começando a entender que existe causa e existe consequência. Existe ação, existe reação. Então, me parece que o convite que se faz agora é justamente esse, nós atentarmos para as dificuldades que foram criadas pelo nosso modo impensado, irrefletido de viver, né? Então, outro dia eu achei muito interessante, eu vi um documentário chamado Cortina de Fumaça. Acho que tem no YouTube, é da Brasil Paralelo, é excelente. Sim. E tem um trecho de um responsável pela Embrapa, agora eu não vou saber o nome da pessoa, mas enfim. Qual é o nome? Chama-se Cortina de Fumaça. Tá. E aí ele conta a história da recuperação da vitalização do cerrado brasileiro, né? Então, por exemplo, em tempos que a gente está ouvindo falar sobre insegurança alimentar, né, nos países europeus, mesmo nos Estados Unidos, as prateleiras já estão vazias, né? Na Califórnia, por exemplo, já estão vazias. Então, assim, está faltando produtos, uma série de coisas. Quando a gente olha para o nosso país... Olha para o nosso lixão, né? Não, mas exatamente. A gente fala assim, nossa, olha só como nós fomos agraciados, né? E ele conta a história... A gasolina na Europa está 10, 12, 13 reais. Está mais do que aqui. Então, na Califórnia está $7. $7? Nossa. Né? 7 vezes 5, 35. Nossa Senhora. Né? R$35 o litro. Então, assim... e ele fala, eu acho muito interessante esse senhor, que é a pessoa responsável, acho que ele deve ser engenheiro agrônomo, alguma coisa assim. Então, ele fala, nós temos uma vasta, na época, né, nós tínhamos uma vasta extensão territorial, e nós precisávamos alimentar a população que estava crescendo nas cidades. Como fazer isso? O que ele fez? Ele juntou uma equipe de engenheiros agrônomos, mandou para todos os lugares do mundo para eles estudarem como se dava o processo da agricultura nesses lugares. Voltaram com os dados, com as informações e trabalharam em pensar um projeto. Aí vem a engenhosidade, aí vem a perseverança, o ardor, que o Livro dos Espíritos nos fala, né? Que é o trabalho. Então, o trabalho intelectual do ser humano para poder, com a sua inteligência, superar o que aparentemente é uma adversidade. Quer dizer, você tem lá terras férteis, mas que férteis, né, supostamente por baixo, mas com dificuldades em cima. Quero cerrado. Como é que vai fazer para poder lidar com isso? Né? Então, eles desenvolveram toda uma tecnologia agrícola que é campeã. Na época, até ele foi cogitado para receber prêmio Nobel de ciência e tal, porque ele recuperou, ele deu possibilidade do cerrado ser agriculturável. Então, por isso que hoje a gente ajuda também a alimentar o mundo em parte. É verdade. Né? Então, assim, é um negócio espantoso. E é exatamente isso que ele fala sobre a lei de conservação. O solo, o planeta, né, o Cristo que nos preparou essa morada, já forneceu tudo. Cabe ao ser humano, com a sua inteligência, saber se utilizar desses recursos. Então, assim, é preciso frear muitas coisas, como ele fala aqui, a questão de reconhecer o que é necessário, o que é útil, o que não é útil, né, para a gente poder bem viver,
E o que, por exemplo, é preciso a gente ainda descobrir como lidar. Um outro detalhe interessante também nessa parte de ecologia, eu cheguei a ver também documentários, antigamente, já há muitos anos isso, eles cogitam da possibilidade, por exemplo, de criarem nas regiões urbanas, nas cidades, em meio, né, às moradias e tudo, prédios, edifícios que seriam estufas, Sim. onde iriam Já ouvi. muito interessante, porque, veja, isso iria baratear o custo, né? Porque você não tem transporte, você não tem... Seria ecologicamente mais correto, porque aí não tem o gasto isso do não dá combustível. Mas aí a gente tem que... Então... Não dá voto. É isso que eles querem. É complicado, né? É complicado, porque assim, veja... Até você falou agora de voto, da dimensão da política, né? Uma coisa que, por exemplo, eu ouvi também nesses tempos, quando deu aquela crise dos fertilizantes, logo no começo do ano, que o presidente foi à Rússia para negociar a questão dos fertilizantes, mas já aqui, o secretário de pesca, eu não me lembro o nome dele, gente, eu já sou a senhora, então me desculpem, eu não lembro os nomes. É ruim. Eu lembro do secretário de pesca, eu fico com o que é importante, né? Lógico, claro. E ele falou assim, olha, ele está indo lá, mas aqui a gente já está desenvolvendo com uma universidade o biofertilizante no mar, através de macroalgas. Eu falei, gente, olha a riqueza que a gente... Que onde falta nós a comunicação, né? Talvez né? falta uma certa comunicação. Porque eu vejo assim, eu também sou meio fuçador, e eu percebo que a gente é muito bairrista. Mas isso é uma coisa do brasileiro, é bairrista, São Paulo, Rio de Janeiro. Então. E, às vezes, as instituições, elas não expõem o projeto para o governo por desconfiança, e até pelos nãos que já recebeu. Né? Então, ela sai, porque o brasileiro é muito assim, o brasileiro, ele sai fazendo, né? Ele muito criativo. Não, e nesse ponto, sim, mas a gente tem que entender também o seguinte, o brasileiro tem aquela síndrome, né, que eu esqueci o nome, que é aquela coisa assim, nós nunca somos os melhores em nada. Isso. Gabriela. É a nós síndrome não de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre então, assim. Por que está sempre procurando lá fora? Por que não desenvolve a ciência aqui? Por que você trabalha aqui dentro? Essa cisma. A gente acha que tudo aqui é pior. Né? E nunca vivenciaram lá fora e viram as dificuldades. Realmente, quem já viajou sabe que nós estamos abençoados aqui em relação a... Nossa. Inclusive, você falou de solo, por incrível que pareça, o solo da Amazônia é pobre. E o solo do Cerrado é rico. Aí eu pergunto, mas peraí, por que o Cerrado é seco? Eu não vou falar aqui de política, mas ele vai deixar de ser seco porque a irrigação chegou lá. Então vai ter. O problema lá sempre foi água. E segundo alguns estudos, eu não tenho certeza se é do Piauí, por ali, existe a maior jazida de água do Brasil. Existe na Amazônia, né? Na Amazônia também. E aí também, na área do Piauí também. É um aquífero, né? Piauí parece que tem uma jazida que pode abastecer todo o Nordeste. A Amazônia não se fala, a Amazônia é acima de tudo. Então, o solo da Amazônia ele é muito rico em mineral, em água, mas o que mantém a floresta é o solo intermediário, que eles chamam, né? Aquela parte do intermediário. Tanto é que cada vez que você desmata, ali não cresce mais nada, segundo os entendidos. Deixa eu dar um oi lá para o pessoal antes, só um oizinho rapidamente, dá boa noite a todos da Marisete. O João tem uma pergunta já, viu? Abraço, João. O João Azevedo, boa noite. Delmira Duarte, Delmira aí, boa noite. Selma dos Santos, também, boa noite. A Regina Mendes, boa noite, Regina Mendes. É contratada. Ela foi contratada. Regina, você tem uma filha maravilhosa, abençoada, viu? Tá? Boa noite. A mãe aqui Oswaldo Araújo Júnior também está sempre conosco, também uma boa noite. Meu amigo. Tá, a Regina Mendes mandou um sinalzinho, provavelmente deve ser um coraçãozinho, alguma coisa assim, né? Provavelmente é que não aparece aqui, eu não consigo ver. A senhora é maravilhosa, sensacional, pelo espelho que nos trouxe. Exatamente, a minha mãe é. Aureliana, boa noite. Olha o pessoal de Portugal, Cantinho da Emília, lá de Portugal. Amigo, tá frio aí? Tá frio aí? Um beijo para vocês de Portugal aí. Um grande abraço aos brasileiros aí. A Luciana Garante fala o seguinte: um dos maiores problemas que eu vejo hoje é o desperdício e o consumo inconsciente. O ego está sendo alimentado
e não na nossa alma. Alguém quer comentar? Você sabe que o desperdício, eu vou te dar só um exemplo, né? Uma calça jeans, daquelas lavadas que eles falam, né? Padrão lavado, ela gasta mais de 40 litros de água. Uma calça? Uma calça. 40 litros? 40 litros para produzir aquele tipo de padrão, né? Quer dizer, então, se você multiplicar, a indústria da moda é uma das mais poluidoras. Sim, é uma das mais poluidoras. Então, assim, isso não se fala. Então, assim, a ideia de sustentabilidade, ela é realmente necessária. É o que eu falei. Ela fez parte por conta do nosso desconhecimento do passado, né? Sabe criança quando ganha um presente, só gosta de ficar brincando com o presente, mas não pensa como o que pode dar errado, né? Então nós, acho que durante muitos séculos, desde a Revolução Industrial especialmente, até hoje, nós vivemos muito desta forma. Na atualidade, em verdade, nós também estamos vivendo isso em relação à tecnologia. Que uso se faz das redes sociais, por exemplo? Né? Então, nós estamos na infância da tecnologia, digamos assim, né? Então, assim, eu acho que é um processo natural de crescimento, de amadurecimento do espírito. Então, chegamos a esta conscientização de que, sim, é preciso ter uma racionalidade em relação ao uso dos recursos que nós temos à nossa disposição. Isso é absolutamente fundamental, né? Medidas muito simples, que hoje a gente aceita com muita facilidade, que é, por exemplo, você separar o material para reciclagem e tal. É uma coisa tão simples. Nós poderíamos ter feito isso desde sempre, sim, só que nunca veio esse entendimento, né? Até a gente vê aí as cabeceiras de rio, tudo entupido, a gente vê as margens todas cheias de lixo, enfim, e tudo isso causando problemas, enchentes quando chove, por exemplo, né? A gente sabe aqui na nossa região, a gente também tem esse problema. Acho que o Brasil todo, né? O Brasil todo tem. Por quê? Porque as pessoas jogam lixo nos córregos, então, assim, tem uma série de... Claro, falta também uma série de providências estruturais, de engenharia. Então, mas você não acha que, por exemplo, o brasileiro, ele é um povo não muito educado, né, no caso de conceitos e padrões, né? Dessa vez temos uma chacoalhada, né? Você não acha que, por exemplo, também houve assim, um abandono dos governantes? Eu não estou falando de partido aqui, estou falando vou mudar de governante para responsáveis, ficar menos doloroso, né? Os responsáveis, será que eles também não houve um certo abandono, né, de orientar, de educar? Porque nós estamos falando agora de reciclagem, agora, né? Isso já vem ocorrendo de alguns anos para cá. Se nós continuamos, segundo os estudos, nós estamos desperdiçando 400 toneladas de alimentação por ano. Assim, em média, né? Porque dá mais, é o que eles puderam estimar, né? Porque eles sabem que não tem como ir de casa em casa. E nós continuamos fazendo isso. Alimento que a gente compra está na geladeira, prato de comida que a gente come... Desperdiçando água, a gente come com o olho, com o olho. Então, aquele prato imenso que o cara come, no final sempre fica alguma coisa. O nosso lixo, é só ver só olhar o seu lixo da sua casa, né? A gente conhece... Isso, só para fazer uma comparação, Cantinho da Emília, o pessoal de Portugal, me falaram, inclusive, que tem supermercado que não tem nenhum alimento, que às vezes tem lugares que eles não têm, tá? Isso confirma para a gente, diz que tem lugares de supermercado, o negócio está tão feio, o desabastecimento está tão... E agora com essas geadas e tudo, vai piorar ainda mais. Cláudia, responde e a gente vai encerrar esse assunto para passar para o outro lá, tá bom? Não, eu ia falar, perdi agora. Eu perguntei se não houve também um desleixo, né? Sim, aí caminha junto a questão da educação, né? Então, assim, em 2016, para se ter uma ideia, nós tínhamos uma estatística de que apenas 8% das pessoas, dos brasileiros, tinham alcançado a condição de proficiência da língua portuguesa, ou seja, eram capazes de escrever, de ler e de interpretar adequadamente um texto. 8%. Nossa, é muita gente. Semana passada eu li uma notícia, a França está voltando atrás também no seu sistema de ensino, porque está exatamente nessa mesma situação. Em verdade, nós perdemos muito dos anos 90 para cá,
é uma geração. Mais que uma geração, nós perdemos. Então, quando você fala dessa questão da educação, puxa vida, independia de você ser rico, de você ser pobre, toda pessoa sabia que lavar as mãos é uma providência necessária quando você sai do banheiro, quando você vai se alimentar. É básico isso. Hoje, você pergunta para uma criança de classe média, para nem ir nem um extremo nem outro, ela não faz ideia de que isso é necessário. E isso, entendeu? Isso amenizaria até esse problema do Covid. Sim, porque aqui você viu que ele fala, até numa dessas perguntas, ele fala sobre a questão do quanto avançou a medicina e esse conhecimento da higiene pública e da higiene privada, a higiene que você tem que ter dentro de casa, porque já evita uma série de doenças, já evita contaminação, evita uma série de coisas. Deveria ser um hábito, né? Na realidade, você chegar em casa, né? Eu via para o meu sogro era uma pessoa maravilhosa, a gente fala legal, ele era semi-analfabeto, ele ia saber escrever, lia muito bem, muito inteligente, mas não teve a educação, abandonou, acho que, sei lá, no início. Então, mas ele era muito sábio. Sim. E é uma coisa, eu nunca vi, até minha esposa comentou sobre isso, falou, caramba, agora nós estamos sendo obrigados de lavar as mãos. Eu lembro do meu pai chegar em casa, ele não falava com ninguém, não pegava ninguém, ele ia direto do banheiro, lavava até o cotovelo. Milton, você tem uma ideia, pessoas que eu conheço, que tiveram só o que seria antigamente, hoje corresponderia ao 5º ano, né, do ensino fundamental, metade do ensino fundamental. Pessoas que tiveram acesso a apenas isso há 40, 50 anos atrás, sabem muito mais coisas do que o jovem que está hoje na escola. Não tenho dúvida. Né? Então, assim, alguma coisa está errada. Parou, né? É aquela coisa assim, Houston, we have a problem. É coisa assim de astronauta. Isso dá uma live, gente. Isso dá uma live. Eu só queria fazer um comentário rápido, a gente encerrar essa parte e ler mais uma perguntinha da Tatiana aqui. Os responsáveis, por que os responsáveis não fazem? Porque aí ela falou a coisa que é verdadeira, é a educação, você tem que trabalhar a educação. Mas interessa para os responsáveis que o povo tenha educação? É apenas uma reflexão sobre isso. Aí nós não vamos responder, vocês pensem. O que vocês acham? A Tatiana está falando assim, é sobre isso, consumo consciente, reaproveitamento e reciclagem. Sim, perfeito. Elisete está entrando... Seja bem-vinda, Elisete Souza, a Vera Lúcia, aqui, trabalhadora da casa também, está dando um oi. Cantinho da Emílio falou que o clima tá bom, tá? E a Marina de Oliveira também, boa noite, parabéns, gratidão. Deixa eu fazer uma pergunta para o Cantinho da Emílio. Vamos lá, senão passamos o horário. Aí as prateleiras estão vazias, mas o pastel de Belém não, né? Pastelzinho de Belém. O negócio lá tá fácil. Eu fiquei sabendo pela uma amiga nossa, Edith, que trabalha aqui, ela é portuguesa, a família toda está lá. Eles falaram que estava desaparecido. Tem várias cidades que estão sem nada. O norte de Portugal. Exatamente. Regina Lago falou rapidamente. Regina, olha lá. Eu acho difícil as coisas mudarem porque o homem nunca está satisfeito com o que tem. Está sempre na ânsia de descobrir cada vez mais. Muda. Eu acho que é assim. É questão de tempo. Eu costumo falar o seguinte, ó. Um parente, nós todos somos famílias, um familiar nosso está em coma. Em coma já há algum tempo, de repente ele faz isso aqui, ó. Não é uma vitória? Os médicos não correm, não é verdade? Nós estamos num processo de crescimento, só que não é degrau, gente, é rampa. A nossa evolução é rampa, e uma rampa não íngreme, infelizmente, ela é bem com grau bem... Então, qualquer passo que a gente dê, a gente está evoluindo. Nós nunca evoluímos e nunca ficamos estagnados. É que o passo é tão lento e tão curto que a gente não percebe. Mas estamos avançando, né? E a ansiedade, me parece, se me permite, das pessoas, é achar que nós iremos ver o resultado final do progresso. Verdade. Sinto dizer, nesta encarnação, não. Olha, eu vou falar mais... Ainda bem que nós estamos no NED. Ela foi assim, sinto dizer que nessa não. Eu vou dizer para vocês, sinto dizer que nos próximos 1000 anos, não. Porque só pode vai chegar, por aí, 1000 anos. Entendeu? No final desse processo regenerativo que vai levar... Eu tô falando 1000 anos, porque eu também sou bonzinho, tá? Mas depende muito da gente, pode levar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Nós já andamos 2000 anos depois de Jesus, gente.
Fala para nós. Nós hoje aderimos, que nem Paulo fez, nós nos convertemos a Jesus? Não. Nós aderimos, alguns de nós, uma grande maioria, eu acredito, aderimos a Jesus. Estamos tentando, a gente erra, mas tenta errar menos, e dá uma pensadinha, opa, né? Então nós aderimos a Jesus, mas ainda não nos convertemos. Porque quando a gente converter, tudo isso vai acabar. Mudando de assunto, pessoal, a gente vai falar sobre o que agora? Claudinha? Sobre a parábola do semeador. Exatamente. Posso ler a parábola? Pode. Só um detalhe, a gente colocou uma perguntinha, né? A pergunta, que tipo de solo você vive? Você pescou e caiu super bem com a lei de conservação. Né? Então vamos lá, pessoal, vamos acompanhar. Então, eu vou ler só esse trecho aqui do Evangelho que fala justamente da parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Isso está em São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Então, assim, o quanto é importante a gente pensar um pouquinho a respeito, né, dessa parábola do semeador e fazer uma reflexão a respeito de onde nós nos encontramos, como foi a pergunta, né, bem dirigida pelo Zezinho. Que tipo de solo nós somos, né? Nós falamos há pouco aí a respeito do cerrado brasileiro. Eu lembro de algo parecido que aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos também, acho que nos anos 50 ou 60 ou antes até. Não me perdoem, tá? Mas eu não me lembro quem, eu acho que era o Roosevelt, que era o presidente, e ele viu que o solo americano era muito pobre de minerais. Né? Então, houve toda lá uma política agrícola para enriquecer aquele solo. E o que eles verificaram? As consequências disso com o tempo foram que as pessoas começaram a ter uma imunidade melhor, os americanos, eles se tornaram pessoas mais altas, fisicamente falando, eles se tornaram mais tolerantes a uma série de mudanças ambientais. Então, assim, houve um fortalecimento do corpo físico deles, né? Então, da mesma forma, imagina o solo, a terra, né? Quando ela é rica, porque ela é bastante, como é que se fala? Privilegiada do ponto de vista mineral, né, com vários componentes e elementos químicos que suscitam esses benefícios através da alimentação que a gente tem, né? Você come uma cenoura, você come uma batata, você come uma alface, uma beterraba, e aquilo está cheio de nutrientes que, de fato, vão fazer toda aquela química dentro do seu corpo para você ter saúde. Né? Farmácia de Deus, né? É a farmácia de Deus, sem dúvida. Né? Imagine o que as sementes do Evangelho podem fazer se cair neste solo, preparado. E aí vem a grande questão que me parece importante: saber preparar este solo. Há um tempo atrás, eu vi um filme de Santo Agostinho, porque eu estava lendo um livro que falava um pouco da história dele e tal, e depois calhou de eu ver o filme. E no filme, é muito interessante, no livro também, ele fala isso, né, a respeito da fé, porque Santo Agostinho também acreditava na fé raciocinada, porque ele fala, até determinado ponto, a razão, ela te ajuda, ela te emancipa, ela te coloca em contato com o sagrado, com a espiritualidade, mas tem um pontinho, que é aquele da precipitação, que é o da conversão, que é quando você cai para Deus, né, quando você cai dentro, aí esse é da graça. Ele falava, aí esse é o momento que Deus atua na sua vida, né? Então, tudo é preparado. E na vida dele, ele foi, no caso, preparado
acho que era Santo Ambrósio na época, né, que era o bispo de Hipona, a cidade onde ele morava, onde ele residia, e ele fazia vários discursos, ele não era católico, a mãe dele, que depois virou Santa Mônica, era católica, e ela rezava muito, pedindo a Deus que convertesse o filho dela. Que não era fácil, não. Ele não era. Ele não era. Ele não era. Não. E ele já vinha, enfim, ele era originário da África, né? Ele era africano, e depois é que ele foi para a Europa, para a Itália. Então, nessa época, a mãe também vai com ele, e ela rezava muito, pedindo a conversão dele. E ele começa a ouvir os discursos do bispo Ambrósio, à época, né? E ele começa a ver que ali tinha uma certa inteligência, porque ele era orador do imperador. E ele começa a ouvir os discursos de Santo Ambrósio. Sabe o que ele fazia? Ele pegava os discursos do Ambrósio, ele dava uma invertida, tipo o que estão fazendo hoje. Faz uma sopa de Tudo que letrinha. estão fazendo hoje, né, com o cristianismo, estão substituindo pelo materialismo. Então, ele pegava o que Santo Ambrósio falava, ele substituía alguma coisa e falava na corte para o imperador. Olha só. E a mãe dele presenciou isso, né? E a mãe dele... E o ego do A gente já sabe imperador. onde tudo começou. Nós já sabemos onde tudo começou, né? O ego do imperador falou assim, pô, não entendi. Não, ele era não criança, sei, né? ele era criança na época. A pior era a mãe, que era a imperatriz mãe, né? Porque ele era imperador, mas ele era menino, então ele não mandava em quase nada. Mas ela que pegava ali, né? Então, assim, e aí eu acho muito interessante essa reflexão, porque a gente também, enquanto solo, a gente também precisa ser preparado, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo as pessoas, até usando o exemplo aqui da parábola, as pessoas que recebem de alguma maneira a mensagem do Cristo, mas não dão importância a isso. Por quê? Porque a vida delas, provavelmente, elas encontram muita satisfação, muitas vezes, né? Então, porque normalmente as pessoas, elas se ligam a uma mensagem religiosa quando elas se encontram numa situação de necessidade, uma necessidade moral, uma necessidade emocional, psicológica, quando a pessoa se vê frente a uma dificuldade, alguma coisa que ela não está conseguindo dar conta, né? Então, aí vem aquela ideia de Deus. Que é a crença, né? Aí a pessoa começa, na verdade, a ter ela tem uma ideia de Deus. Mas ela começa a acreditar mais ou seja, numa parte mais cognitiva, né? Ela tem dentro dela a essência divina. Se ela for um pouquinho mais adiante, senão ela fica só naquilo, né? Só naquela imaginação, naquela ideia de Deus, mas se ela não buscar, vai ser que nem os pássaros que comeram as sementes ao longo do caminho. Né? Então, logo ela esquece. Vem uma satisfação, vem um prazer, pronto, já acabou Deus na cabeça dela. É assim mesmo, é assim mesmo. Mas não é assim. Que nem o próprio Emmanuel, né? Emmanuel, quando esteve lá, quando a Flavinha está doente... Flávio Lentos, Públio Lentos, né? Aí ele chega com Jesus pessoalmente e não fala nada, ele cai, chora e só escuta o homem, né? Aí, de repente, sai de lá, quando chega aqui, não foi Jesus que salvou, foi o clima, né? Que salvou, ou seja, que o fez dobrar os joelhos diante de Jesus. Ele não sabe que força é essa. Impeliu. E que você falou, Jesus mesmo fala, né? Que ele não estava preparado, mas que a semente estava plantada, né? 2000 anos depois, ela veio com força total no nosso querido Chico. Né? E excelente lembrança, Newton, porque é exatamente assim que se passa. Como eu disse, nós não vamos ver o progresso nesta encarnação chegar no seu ápice, né, na sua culminância. Sim. Então, da mesma forma, a gente tem que entender e ter esta paciência, e eu acho que essa generosidade conosco mesmo, né? Sim. De entendermos que a gente vai caminhando passo a passo, né? E como você bem colocou, adorei essa sua lembrança, né? Não é degrau por degrau, mas é uma rampa. E quase a inclinação ela é bem pequenininha. Né? Então, assim, de verdade, se a pessoa ela se sente de alguma forma tocada, como, por exemplo, chegou o momento do Santo Agostinho, né? Chegou o momento dele. Né, que foi lá, aconteceu um determinado ato, eu não me lembro, a imperatriz mãe queria retomar a igreja para o Estado, e o bispo, que era Ambrósio, né, se negou a entregar a igreja. Ele falou, olha,
A César o que é de César, O que a é de Deus o Deus que é é de de Deus. Deus não requisita o palácio do César, Mas portanto, também não há tem. justificativa para o César Dá licença. reclamar, né? É que eles perceberam, porque eles buscavam muito a adesão da população. Né? Então, eles perceberam a por força isso- da igreja, falou, pô, peraí, deixa eu trazer ela para mim, eles não vão, mas vai que eles se rebelem contra mim, como é que eu seguro essa galera? Né? E aí, quando ele viu que os soldados, então, foram para cima dos cristãos, né, dos católicos, então, aí ele ficou tocado. Ele viu a mãe acudindo uma pessoa que acabou falecendo, então ele se sentiu tocado com aquilo. Então, assim, ele, na verdade, assim, toda a história de conversão passa exatamente pela mesma trajetória. Se você olhar Paulo Estevão, Sim, né, o livro lá, e você lê a conversão de Paulo, como eu digo, ele já tinha a semente de Deus dentro dele. Tem uma pergunta parecida com essa. Ele já tinha isso dentro dele. O que aconteceu? Ele já era um homem de Deus. O detalhe é que ele precisava mudar a chave. Ele ainda estava no modo antigo. A ideologia na crença antiga. A ideologia que ele tinha estava corrompida, na realidade, né? Então, não tinha um entendimento, né? É. Que Jesus trouxe essa chave para ele compreender de uma outra forma. E é isso que ele demonstra quando você percebe que a pessoa tem uma facilidade para um entendimento em alguma coisa, né? Quando a pessoa se depara, por exemplo, com uma doutrina espírita e fala assim, nossa, agora eu consigo enxergar as coisas de uma forma melhor, eu consigo... Quer dizer, aquilo já estava. Provavelmente ela já teve uma experiência, já estava preparado para um entendimento. Então, mas, Cláudia, sabe que isso na área psicológica... Depois vamos atender o público, tá, gente? Rapidinho. Na psicológica já tem uma explicação. Porque quando a gente se fixa em algo que é a nossa base, a nossa estrutura, mesmo que ela esteja corrompida, quando você perceber que aonde você está se baseando não é aquilo que realmente é correto, existe uma luta interior, né? Que a gente fala, toda mudança é dolorosa. Então, foi o que aconteceu com ele. Ele já tinha aquilo, mas ele não queria... Eu falo, se eu largar isso, no que eu vou me basear? Eu vou me fragilizar, não sei... Isso é o consciente trabalhando, né? Então, acho que foi um processo mais ou menos... Antes de eu responder, eu queria fazer uma pergunta aqui para a Cláudia. Cláudia, você deu aula no Primo Ferreira? Eu dei. Então, você vai ver daqui a pouquinho aí. Eu dei há mais de 10 anos atrás. Tem uma aluna sua que quer falar com você daqui a pouco aí. Ela quer reclamar sobre uma prova. Por causa de... Fala a verdade, por causa de meio ponto, tu foi fazendo de novo. Naquele tempo ficava mesmo. Olha, a Regina Lago está falando daquele assunto anterior, rapidinho, é claro que a gente vai ler. Eu acho difícil as coisas mudarem, porque o homem nunca está satisfeito com o que tem, está sempre na ânsia de descobrir cada vez mais. Isso é do assunto anterior. Veio uma pergunta pelo WhatsApp, eu estava tentando pôr as perguntas, mas elas não estão completando. Então, a gente vai... Essa deu para completar. Veio de Odair Matos, de Vargem Grande, Paulista. Abraço, Odair. Atualmente, seria possível identificar a ansiedade e a depressão como sendo duas das aves que comem as sementes do Evangelho lançadas em nós? Essa pergunta é do Odair Matos. Eu acho que essa, na verdade, não seria a das aves. Eu acho que seria, talvez, a das pedras. Né? Porque das pedras não, dos espinheiros, né? Porque os espinhos que começam a crescer no entorno, tanto podem ser os espinhos do materialismo mesmo, que acabam te atraindo para os prazeres sensoriais, para tal felicidade artificial, ou então para essas dificuldades. Né? Então, esses espinhos que vão sufocando as pessoas e elas não conseguem encontrar saídas, elas não conseguem fazer brotar a semente, justamente aí adoecem. Né? Então, me parece que, em comparação à parábola, seriam os espinhos. Na realidade, é uma negação da nossa essência. Né? Todos nós temos uma essência divina inegável, pois nós, numa linguagem religiosa, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança é a bondade, a caridade, a fraternidade, o amor. Nós somos assim, mas não estamos. Por vários motivos, que nem a Cláudia falou, pela materialidade, né? Pela todo esse processo. Então, o que acontece? Por eu não estar,
esse sentimento contraposto de ser e não estar gera um processo enfermiço. E a depressão, síndrome do pânico e todas essas enfermidades que são enfermidades da alma e não do corpo, apesar que a gente tenta curar o corpo, mas esquece de curar a alma, né? Que é retornando à nossa essência, né? Seria realmente a cura. Então, e existem caminhos também que o corpo pode ajudar a alma, né? Sim. Eu gosto muito daquele livro do preparador físico do Ayrton Senna, como era o nome dele? Sim. Sabe quem é? Sei quem é. E ele tem um livro que é extremamente interessante, ele fala bastante sobre isso, né? Pessoas que se encontram em estados emocionais, assim, adoecidos, e ele fala, você pode utilizar o seu corpo como um meio de recuperação. Claro. Então, a questão de fazer a atividade física, de tomar o sol, né? Porque também tem isso, a gente tanto pode adoecer por questões de natureza física, de negligência com a nossa alimentação, você não tem vitamina D, não toma sol, você não faz uma atividade física, cedo ou tarde a máquina vai enferrujar, vai dar algum problema. O auto-amor, né? Nada é do que o auto-amor, porque você cultuar, entre aspas, da gente, não é ficar cansado com o tanquinho. Inclusive, eu tenho uma série problema com vocês que tem tanquinho. Meu ofurô é muito mais bacana do que o tanquinho. Tá. Gente, a Luciana Garante falou o seguinte, tem uma frase de um livro de Walter Hugo, ou do Vitor Hugo. Deve ser Vitor Hugo, eu acho. Mãe, que eu gosto muito, essa frase. Quando aprendemos a amar alguém, mudamos o mundo. Excelente. Isso aí tem tudo a ver. Porque você já muda a atmosfera no seu entorno. Você se modifica, né? Então, assim, qual seria... mais alguém ali falou antes que acreditava que o mundo, que as pessoas não iriam mudar, né? Porque o homem está sempre atrás da própria satisfação. Veja, me parece que é importante a gente entender e compreender que as mudanças, elas só irão acontecer individualmente. A gente fala no direito, nada muda por decreto. Ninguém muda o comportamento por lei. Exato. Você pode até obedecer a lei, mas lá dentro você está totalmente contrário ao que diz a lei. Basta ver o dia de hoje, né? A partir do momento que eu fiquei livre, que a lei não é cumprida, eu me sinto livre, eu faço aquilo que eu realmente, verdadeiramente... Isso, né? Então, assim, você não muda por decreto, você não muda. O ser humano, ele é uma viagem consciencial, é uma viagem de retorno à consciência. E a gente não pode esquecer que nós estamos, e às vezes eu vejo muitas vezes as pessoas de maneira até equivocada, dizendo assim, nós chegamos onde chegamos por consequência das religiões. Eu falo, não, pelo contrário, né? As pessoas se distanciaram muito, a gente vem num processo de distanciamento do sagrado, da figura de Deus, que vem lá desde os séculos 13 e 14, né? A modernidade, a pós-modernidade, elas nos apartaram do espiritualismo e nos colocaram de frente para o materialismo. Então, hoje, eu costumo dizer assim, as pessoas são materialistas e nem desconfiam. Inclusive quem acha que é cristão, né? Então, assim, se você não tiver a humildade para olhar dentro de você e falar, não, pera um pouquinho aqui, o que eu estou priorizando? Na ordem das coisas, né? Será que eu estou priorizando o meu desenvolvimento espiritual? Será que eu estou priorizando o meu espírito? Ou, na verdade, eu estou aqui satisfazendo o meu ego, como você fala? Ou estou aqui dando vazão a uma vontade, a um instinto que diz respeito apenas ao meu corpo? Eu, quando era jovem, adolescente, não conseguia fazer isso, agora eu vou fazer. Né? Eu fui proibido, eu fui coibido, não deixava eu fazer, por proteção, né? Agora que eu queria, agora eu posso, que eu sou adulto, eu vou fazer. Né? Isso aí, agora a gente vai prestar conta, a sua aluna está reclamando que você... É brincadeira. O nome dela é Rafa Demel, ela está dando boa noite, querida professora, fui sua aluna no Primo Ferreira, parabéns. Rafaela. Oi, Rafa. É que a sua imagem está pequenininha. É a mãe do meu filho. É isso que eu ia falar, mas você já me falou isso. Você contou a história dela da NASA para mim. Isso. Oi, Rafa. Tudo bem? Que bom, minha querida. Que bom. Ainda bem que se deu aquele ponto para ela. Ter notícia sua, saber que você está bem, que bom, viu? Isso. Agora vamos lá. A segunda pergunta não deu para copiar para vocês, mas está aqui, ó.
A pergunta é Laís Siqueira, da Praia Grande. Aqueles que apenas se contentam em ouvir a respeito da doutrina espírita e não se aprofundam pelo estudo, são solo pedregoso? Não, O solo que tem muita pedra. Eles, na verdade, eles são aqueles que estão lá no caminho, ao longo do caminho, né? Então, são aqueles que não estão prestando atenção, tá ouvindo de um lado, saindo do outro. Tá, Deus dará. Tá, né? Deus dará. O pedregoso, na verdade, é aquele que ainda não entendeu que toda e qualquer mudança, como o Newton já colocou aqui muito bem, é dolorosa. Está resistindo. Ele resiste porque ele não quer sentir dor, né? Então, eu costumo brincar assim, outro dia eu estava pensando isso, falei assim, gente, a gente precisava criar uma campanha de marketing para o cristianismo, porque né, as pessoas ficam com aquela imagem de que é Jesus crucificado, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou entrar para uma religião com Jesus assim, já morto lá na cruz? E aí eu digo isso porque é só você entrar nas igrejas. Algo... Mas você entra nas igrejas, você... Viu? Mas você sabe de uma coisa, Cláudia, que isso aí, a própria religião, né, católica, o cristianismo, ela trouxe isso para os seus adeptos. Numa linguagem meio conturbada, que nem Pedro, né? Quando Pedro negou para Jesus, ele negou Jesus. Ele não negou Jesus, ele amava Jesus. Ele negou passar por que Jesus estava passando. E eu vou ser sincero, eu também negaria, meu. O cara era apanhou, o solo pedregoso. Não é? Eu vi ele apanhando pra caramba, né? Eu vi sofrendo, tá ali, eu tô vendo ele. De repente a pessoa assim, você... Vou ter que passar por isso. Não, tô fora. Essa é a pergunta que eu faço às pessoas hoje, né? Você que se diz cristão, joia, se alguém bater aqui na porta e te levar para um novo coliseu, você vai? Não. Pela sua fé? É complicado. Né? Então, assim, nós temos passado por algo semelhante nesse sentido, né? Então, assim, até que ponto você realmente está priorizando a sua alma? Eu tenho visto, por exemplo, pessoas que normalmente não falariam sobre questões espirituais falando. Sim, né? É verdade. Por exemplo, os jornalistas da internet que estão chamando a atenção das pessoas para isso. Jornalista, falando, gente, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão se deixando levar, estão se corrompendo, né? E onde está a alma de vocês? Outro dia eu ouvi uma jornalista, eu fiquei assim, eu falei, nossa, que beleza, né? Uma correspondente internacional. Onde a Cláudia acha em que solos nós estamos hoje, Cláudia? Qual é o nosso solo hoje? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tento ser um solo fértil, né? E a gente fala, não é uma questão ainda, acho que ontem eu fiz um texto assim, não é a questão da indefectibilidade, né? De você ser indefectível, ou seja, de você não ter falhas, de você não cometer erros. Gente, nós vamos morrer cometendo erros. Com certeza. Né? A questão é, por que eu cometi este erro? Posso mudar? Eu cometi, qual foi a minha motivação? Eu agi por impulso, ou não, eu quis mesmo errar, né? Ou eu tive medo, né? Eu agi por medo, essa é a verdade. Então, muitas vezes, nós vamos nos encontrar diante dessas situações extremamente difíceis, não é fácil. Já é uma mudança, concorda? Porque se você começa a perceber que você cometeu, claro, já é uma mudança, porque aquele que está cego, né? Aquele que está no orgulho, você, não, ele fala assim, errei, mas... Né? Hoje tem pessoas que estão dando testemunhos inegáveis. Gente que está perdendo emprego, gente que está perdendo gente da família, está perdendo amigos por conta de política, essas coisas todas. Tem pessoas que estão dando testemunho com a própria vida. Verdade. Isso não é brincadeira, gente. Então, assim, eu acho muito, muito curioso quando pessoas dizem assim, mas os tempos hoje são outros, né? As coisas mudaram. Eu falo, gente, se você conhecer a história, você vai ver que ela é cíclica, só mudou né? o endereço. Então, exatamente. Então, assim, por que Platão fugiu na época dele, da cidade dele? Porque ele viu que estava tudo carcomido por corrupção. Né? Se você for olhar lá no Renascimento, é a mesma história. Se você olhar a Revolução Francesa, é a mesma história. Porque os espíritos são os mesmos, em épocas diferentes. Eu não mudo porque tenho muitas reencarnações. Eu mudo porque eu percebo que nessas reencarnações eu estou fazendo coisa que eu deveria ter feito. E já fiz inconscientemente. Lógico, a gente sabe que o véu do esquecimento não é. Mas o espírito, a alma, sabe se aquilo que eu vou fazer está certo ou errado.
É a mesma, É isso aí. exatamente. Olha, a Geni só fez um comentário aqui, ela diz assim, olha, eu acho que a evolução depende de cada um. Eu voto com a relatora. Isso. E a Rafa, sua aluna, está falando, pessoas queridas nunca esquecemos. Uma das melhores professoras que tive. Um grande abraço Obrigada, Rafa. e parabéns pela clareza e conhecimento do tema de hoje abordado. Obrigada, Não Rafa. adianta que você não precisa mais de nota, Rafa, não precisa mais puxar o saco da professora. Nada Não disso. precisa mais puxar o saco da professora. Eu acho que ao tempo que eu fui professora dela, se é a Rafa que eu me lembre, né? Eu acho que ela estava no primeiro ano. E eu dava aula de filosofia e de sociologia. Ave Maria. Eu não gostava. Por isso eu que ela é uma gostava de grande matemática. filósofa. É isso aí. Tem a última perguntinha aqui, para a gente até ir para o... eu acho que eu já li essa aqui. Não li. Não. Olha, é da Maria Edivânia Fontes, daqui de Santos. Esse pessoal todo se esconde atrás do WhatsApp e não querem aparecer lá no... Quando o nosso coração está profundamente ferido, o emocional abalado, somos o solo que estamos alimentando os espinhos, a terceira situação da parábola. E por isso as sementes do evangelho não frutificam em nós? Exatamente a pergunta anterior que tinham feito, né? Sobre as doenças emocionais. Exatamente, os espinhos estão nos sufocando. Que espinhos são esses? Os espinhos da realidade e muitas vezes os espinhos da imaginação. Algo que a gente tem percebido, assim, nos últimos tempos, e mesmo antes do pandemônio, com uma certa frequência, o quanto as pessoas estão se descolando da realidade, o quanto elas estão viajando na maionese, só na imaginação. E aí, assim, qual é? Eu faço um trabalho em que eu tenho muita escuta das pessoas, né? Então, qual é um dos meus trabalhos? É justamente trazê-las de volta para o chão duro da realidade. Eu quero te interromper. Você faz um trabalho de mediadora na justiça. Como é que você consegue conciliar a doutrina com a realidade? Como é que você consegue? Eu fiz essa pergunta para você a última vez que você esteve aqui. Eu estou te fazendo de novo porque é um trabalho muito difícil e tem a ver com o assunto também. Aí eu lembro daquela passagem do Sermão da Montanha, que diz assim, bem abençoados os pacificadores, né? Então, assim, eu estou nessa. Eu estou tentando ir por esse caminho. Então, o meu trabalho como mediadora, ele tem muito do cristianismo, até o topo, né? Só que, obviamente, eu não estou ali na condição de uma orientadora espiritual, não, de uma conselheira, nada disso. Eu estou ali como uma profissional. Então, eu trabalho basicamente com comunicação, tá? Existem várias outras áreas do conhecimento que a gente vai agregando, né? Quanto mais recursos, melhor, porque a gente vai lançando mão do que a gente precisa na hora da necessidade que a gente percebe ali da pessoa que está à nossa frente. Mas, por exemplo, em alguns momentos, eu tenho a possibilidade, sim, de trazer, de chamar alguma coisa a respeito do evangelho quando a pessoa dá esta abertura, né? Entende? Eu não perco em momento algum a minha condição técnica, né? No entanto, por se tratar de comunicação e porque eu quero alcançar alguma coisa a mais naquela pessoa, eu quero tocar, né? Exato. Então, se eu percebo que aquela pessoa, porque a gente recebe todos os públicos, né? Então, recebo muitos cristãos, então muitos católicos, muitos evangélicos, poucos espíritas, mas a gente recebe. Porque a gente, né? a gente compreende, jamais vai... Não, muitas vezes eu vejo que as pessoas têm receio de falar que são espíritas, ainda hoje. Ainda existe isso. Ainda existe isso. Então, assim, pela fala, algumas palavras a gente já identifica. Muitas vezes os evangélicos mais facilmente, né? Então, eu acho isso excelente, porque assim... Na verdade, você falou a linguagem deles. Isso, então, você fala a linguagem de acordo com a situação. Exatamente. Você tem que ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura. Isso, eu acabo me apropriando, né, desse caminho, dessa brecha que ele me deu ali, para justamente poder passar a minha técnica, né? Então, assim, é uma forma da gente trabalhar, uma forma da gente lidar. Então, eu procuro fazer isso, sim. Não dá para a gente conhecer e não aplicar. Outra coisa que eu gostaria, já que você me deu essa oportunidade de falar, quando as pessoas pensam na questão do Estado laico, da laicidade, nos colocaram esta ideia, que é da modernidade, de que, olha, existe um tempo para Deus, existe lá o tempo do Estado, e você tem que botar o que é de Deus dentro da sua casa, escondido. Não, não é assim. Nós passamos por esse momento agora no pandemônio, em que foi, né, por N razões que já se mostraram erradas, né, por estudos e tudo mais,
proibiram as pessoas de buscarem o refúgio da religião presencialmente. A gente sabe, talvez para nós não, mas para outros isso é muito importante. Então, esse respeito não existiu. O que eu gostaria de, assim, trazer como uma colaboração para que as pessoas pudessem pensar a respeito? Será que é possível a gente viver nas 24 horas do dia que nós vivemos como cidadão civil? E aí, só à noite, quando a gente vai se recolher, a gente faz lá uma prece para Deus. É possível viver assim? Não. Me parece que a proposta religiosa, qualquer que seja, e o cristianismo, é de que você viva de acordo com aquilo, que aquilo seja uma filosofia de vida para você. Então, por isso que eu posso aplicar no meu trabalho, por isso que eu posso aplicar dentro da minha casa, na convivência que eu tenho com as pessoas, na convivência que eu tenho com os meus amigos. Né? Não é uma coisa que é simplesmente para você achar bonito, admirar, como muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo, né? Então, são aquelas do solo pedregoso. Elas acham bonito. O brasileiro tem um problema sério com retórica, então tudo que pareça bonito, o brasileiro gosta, né? Só que assim, analisa, avalia com a sua racionalidade se aquilo tem fundamento ou não, né? Tá faltando muito. Se serve para você, porque pode servir para o outro, mas não serve para você. Exato. Então, assim, a gente não pode dividir a nossa... A gente não deve se dividir em dois, né? Porque ele mesmo falou, ou você bem serve a Deus, ou você mal serve a Mamon. Não dá para ficar nessa de... Hoje eu acho que tem muito uma mentalidade de supermercado nas pessoas, não tem? Tipo assim, a religião é o relativismo. As pessoas acham que a religião é o que elas querem. Aí eu falo, gente, como é que pode isso? Não é assim, né? E não é, né? Se você não topa, por exemplo, eu nasci num berço católico, tenho um respeito muito grande pelo catolicismo, porque reconheço que ele nos deveu, assim, um avanço em termos civilizacionais incomparável na história humana, incomparável. Então, assim, e também na parte mesmo da própria tradição de fé, né? Então, nós só chegamos aqui por conta justamente desse avanço, por essa base, né? Então, assim, só que existem questões do catolicismo que eu conheci, porque eu fui criada dentro de uma escola católica, tive essa possibilidade, sou grata, imensamente grata, porque eu conheci o Novo Testamento todinho na minha escola, né? Então, assim, só que tem questões ali que para mim não encaixavam, né? E desde o momento que eu comecei a tomar contato com a doutrina espírita, eu já sabia que eu era espírita. É aquilo que eu falei. É aquela coisa assim, você sabe que você é, não tem jeito, porque encaixava perfeitamente, né? Então, quando eu lembro, não sei se você lembra que eu comentei isso, a primeira vez que eu tive um contato maior, assim, de ver alguma coisa sobre a doutrina espírita foi através da novela Viagem, da Rede Globo. Né? Você contou. Isso. Então, quando eu vi aquilo, eu pedi para minha mãe comprar para mim o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? Minha mãe comprou os dois e eu comecei a ler, eu falei, gente, é isso aqui, eu concordo plenamente, eu concordo plenamente. E aí eu vi que aquilo foi abrindo assim, e eu fui vendo, eu falei, nossa, eu sou realmente espírita, né? Porque já estava dentro de mim, aquilo brotou, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esta mentalidade de procurar, olha, de repente, não foi a doutrina espírita que despertou a conversão em mim, né? De repente, eu vou lá na igreja católica ou na evangélica, ou de repente eu vou no budismo, sei lá, né? E aquela semente vai brotar dentro de você. E aquilo vai expandir a tua consciência. E quando você expande a sua consciência, você naturalmente muda a tua dimensão de existência. Você sai do material e você começa a ter realmente uma vida tendendo mais a uma espiritualização, né? Então, você não vai ter mais certos apegos materiais, né? Você vai ter uma facilidade maior em viver de uma forma mais simples, de maneira geral, né? Porque, assim, o que é necessário, o que é simples para um, o que é simples para outro, varia, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, né? Então, eu tenho muitos livros. A única coisa que eu tenho apego na minha vida são com meus livros.
Você pode me tirar todo o resto, mas os Tá meus vendo? livros... Tá vendo, Por minha quê? cuidadora? Vai escutando aí. Por que eu tenho... Vai escutando aí. Isso é outro também. Mas, Isso é outro então, também. mas os meus livros, porque assim, porque os livros, e detalhe, não apego por apego, porque eu uso. Sim. Claro. Então, eu tenho lá a minha estante, virou, mexeu, eu estou lá mexendo neles, eu estou consultando, né? Porque uma vez que você lê, você grava, você quer voltar naquele ponto, você está preparando muitas vezes, aí depende, né? Seja uma palestra, seja uma aula, seja o que for, você tem necessidade de consultar aquele material, principalmente quando a gente vai ficando mais velha, a memória vai ficando fraca, aí a gente vai lá dar uma olhada novamente. Que não é o teu caso, né? Não, mas... Menina de 27 anos, 28 anos, esse é bom para mim, o velho, que eu sou o velhinho da casa aqui, você ainda é um garotão. Até parece. Gente, agora vocês vão preparar o copinho d'água, porque a Cláudia vai fazer uma vibração bem gostosa para a gente, né, Cláudia? A gente quer muito ouvir a tua voz, e eu estou dando um tempo para que eles possam colocar o copinho d'água, buscar o copinho d'água, lembrando a todos que nós continuamos com os tratamentos presenciais e online. O tratamento online, para você que está aí na página, já conhece, vocês já estão acostumados a assistir, assistiram agora há pouco, inclusive, toda segunda e quinta, às 19 horas, do tratamento à distância, com a voz da Alcina Medeiros, alguns exercícios. A voz agora nós estamos iniciando também com uma mensagem, o Zezinho, né? Está colocando lá as histórias do Chico, bacana, né? Muito bacana. Na segunda temos o D'Alessandro lendo o livro Coragem, um trechinho de 3, 4 minutos, tá? A Regina Lago escreveu um negócio aqui rapidinho. Adorei a live de hoje, muito esclarecedora. Parabéns, Cláudia. Muito desenvolta, dominante do tema, simplesmente cativante. Obrigada. Uma boa reflexão, com certeza. Obrigada, Regina. Boa noite para você. Obrigada. Mas, Regina, fica aí para fazer prece aí com a gente, vai, você que está... Vamos fazer uma prece em conjunto. A gente sabe que essa força, né, é grande, né? Quando a gente une pensamentos, né? Como a gente fez ontem na cirurgia espiritual, né? E aí, lembrando a vocês também, então, segunda e quinta, às 19 horas, e quarta-feira, a cirurgia espiritual à distância também. Para você fazer a cirurgia espiritual, você tem que entrar no nosso site, né, searadejosé.org.br, searadejosé.org.br, você vai, se cadastra, lá a gente vai avaliar direitinho, coloca teu nome, a gente marca o dia da cirurgia, e tem toda uma orientação pré e pós-cirurgia para que você possa acompanhar e tomar cuidado, né, com a alimentação, todos os cuidados necessários, e lembrando que tudo isso é feito através de um tratamento, né, da cirurgia espiritual, que nada mais é do que a ectoplasma, né? Tratamento com ectoplasma. Cuide muito bem da sua alimentação. Até para não ficar assim, ó. Mesmo para não ficar assim, fica assim, né? Mas a culpa disso aqui é da minha cuidadora. Você que é culpado. Ok, pessoal, vamos lá. Claudinha, você faz pra gente? Faço. Eu tenho medo de chamar de cacau, eu adoro chamar de cacau. Pode chamar de cacau, tranquilo. Então, vamos lá, vamos acompanhar. E vocês vão assistir aí o mar batendo assim, as ondas, como se a gente estivesse aqui no deck do pescador, né? Vamos lá? Pode ser? Pode. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores que nos auxiliam, trabalhadores encarnados, desencarnados, da Casa Seara de José, que nos assistem a todos neste momento e em todos os momentos de seus trabalhos, presenciais, à distância, rogamos mais uma vez a vossa presença junto a nós, de modo que possam depositar sobre esses copos com água as vibrações benfazejas que todos nós necessitamos a todo momento, porque ainda somos muito, muito necessitados. Rogamos aos espíritos benfeitores que se encontram nos lares, aos espíritos protetores de cada pessoa que está aqui conosco, associada mentalmente através dessa live, e pedimos que depositem nesses copos de água os remédios benfazejos para o nosso corpo, para o nosso espírito, remédios que possam potencializar tudo aquilo que há de melhor em nós, fisicamente,
emocionalmente, moralmente, espiritualmente, para que nós possamos nos sentir reconfortados, fortalecidos e cada vez mais conectados a Deus, nosso Pai, à sua verdade, ao seu amor, que cobre a imensidão de pecados que todos ainda trazemos. Que nosso Mestre Jesus nos acolha sempre em seus braços, nos acolha sempre com o seu amor fraternal e nos conduza pelos caminhos que tivermos de trilhar ainda nessa encarnação. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus sigam conosco hoje e sempre, onde quer que nós estivermos. Vamos beber a água. Você vê que tem alguém que já terminou a água? Não, ainda tem um pouquinho aqui. Se você quiser encontrar a Cláudia, é só colocar lá no Facebook, Cacau Mendes. Cacau Mendes, não é isso? Eu acho que é. Eu sei mais que você, é Cacau Mendes. Procura lá, Cacau Mendes, você vai encontrar aí a Cláudia. Se quiser falar, a Urânia falou, Cláudia, eu sou muito a sua fã, adoro ouvi-la. Gratidão, Delmira Duarte, Oi, Rosa Murim, Urânia. Inês Sobreira, gratidão eterna. Gente, Carla, Renata Capasso, a Renatinha também, parabéns. A todos vocês, que vocês tenham aí, ó, um final de semana, né? Temos uma sexta-feira e um final de semana de muita paz. Segunda-feira nós estaremos presencialmente aqui, ó, com passe, né? Às 14 às 20 horas. Na terça, desobsessão, que a gente chama de luz, mas é desobsessão, na realidade, né? E quarta-feira, é bom vocês que estão nos assistindo aí, que é daqui da Baixada, a consulta, a orientação, que a gente chama de atendimento fraterno. A consulta às 19 horas. O único tratamento mais cedo é o da consulta, para a gente poder dar tempo de atender todo mundo, às 19 horas, na quarta-feira, a parte médica, emocional e espiritual. A parte emocional está aqui, a parte médica está aqui, e a parte espiritual está lá, os nossos companheiros que trabalham Afinal conosco. de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Exatamente. Tá bom, gente? É isso aí. Cláudia, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade Nós é que de estar agradecemos, aqui, é. né? Vocês me ajudam muito a vencer o meu Ah, mas aqui, ele não podia parecer. na frente da Cláudia, foi câmera. muito gostoso, muito tranquilo, né? Você foi muito Sossegado. desenvolta. Não? Eu quero agradecer especialmente, né, a Rafa e a Urânia aí, que me deram essa força também do outro lado. Muito Então, obrigada. Rafaela, vem dar um abraço. Você está aqui do Pois lado, é. ela está aqui atrás. Vem dar um abraço aqui Vem dar um abraço, presencialmente, Rafaela, por tá bom? favor. Isso aí, pessoal. Alguma coisa, Nilton? Não, gente, vocês gostaram da Cláudia, né? Sensacional, não foi? Agora, use esse conhecimento no seu comportamento e bora ser feliz, né, galera? É isso aí. É isso aí. Boa isso noite aí. a todos, um grande abraço. Sintam-se Fiquem com abraçados. Que Deus abençoe a todos. Sintam-se abraçados. Tchau, pessoal. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 1399 153 6974. O NED